Bom, agora vamos falar sobre as ondas de Elliott, que é o último módulo deste curso. Antes de mais nada, gostaria de dizer que este é um módulo mais extenso que os anteriores, que será necessário dividir em várias partes. Logo, nessa parte do curso falarei somente a parte inicial deste módulo, que são os principais conceitos, o que é zigue-zague, exemplos práticos de como é um zigue-zague. Então vamos lá. Entre 1930 a 1940, Ralph Nelson Elliott percebeu que o mercado apresentava ciclos e se movimentava em ondas. Através destas, os players conseguiriam antecipar os movimentos do mercado. Diante disso, a teoria das ondas de Elliott é uma técnica usada pelos grafistas, que ajuda a prever os grandes ciclos do mercado financeiro, exemplo, o Ibovespa e seus ativos relacionados, as ações. A partir dessa teoria, Elliott criou 8 ondas para descrever a tendência do mercado, sendo que o movimento principal tem 5 ondas e depois surgem 3 ondas de correção, conforme figura abaixo. Então, em um ciclo de alta temos 5 ondas, e no ciclo de baixa temos 3, A, B, C. Porém, é importante frisar que a formação do ABC não é normal acontecer, sendo que neste ciclo é mais comum ter 5 ondas também, no caso 1, 2, 3, 4, 5, que nem no ciclo de alta. Seguindo. Pela figura que está no slide anterior, que a gente acabou de ver, observa-se que as ondas 1, 2, 3, 4 e 5 fazem parte do movimento principal, ciclo de alta, sendo que as ondas 1, 3 e 5 representam a alta e as ondas 2 e 4 representam a correção. As ondas A, B e C fazem parte do movimento principal de queda, ciclo de queda, com A e C representando a queda e B representando a reação. As ondas de Elliott podem adotar diversos formatos, mas todas partindo do pressuposto de que obedecem à sequência citada anteriormente. Para que possamos prever o início e o término de um ciclo, seja de alta ou baixa, baseado na teoria de Elliott, precisamos conhecer e saber fazer o uso de uma ferramenta primordial, que é conhecida como Fibonacci, na qual já foi explicada em slides anteriores ou aulas anteriores. Na teoria das ondas de Elliott, os principais valores usados na projeção de Fibonacci são 161,8% e 261,8%, em que ficará evidenciado nos próximos capítulos. Porém, antes de explicarmos como funciona a teoria das ondas de Elliott na prática, através da ferramenta de Fibonacci, vamos para alguns conceitos básicos desta teoria. Zigue-zague. O zigue-zague é composto de 3 movimentos, conforme podemos ver abaixo, tanto na alta quanto na baixa, 1, 2 e 3. Ou seja, o zigue-zague é caracterizado por 3 movimentos, pernadas, sendo que a segunda pernada não pode ultrapassar o fundo da primeira pernada, e o topo da terceira pernada precisa passar o topo da primeira pernada. Isso no movimento de alta. Já no movimento de baixa, o topo da segunda pernada não pode ultrapassar o topo da primeira pernada, e o fundo da terceira pernada precisa passar o fundo da segunda pernada. Ainda continuando sobre zigue-zague, há casos em que um zigue-zague posterior pode anular seu antecessor, ou seja, nas situações em que há o rompimento do fundo deste antecessor, o que configuraria assim a formação de somente um zigue-zague, com o posterior anulando seu antecessor. Neste caso, ao violar o fundo anterior, a referência passa a ser um fundo depois desse. Esse caso do zigue-zague posterior anular o seu antecessor vale também para os zigue-zagues de baixo, só que com o conceito inverso, ou seja, o zigue-zague posterior romper o topo do antecessor. Agora nesse slide a gente tem os exemplos de zigue-zague na prática, sendo que é muito importante que vocês atentem aos exemplos que tem na descrição dos dois lados
que são exemplos daquele citado no slide anterior, que são zigue-zagues posteriores anulando o anterior. Conforme vocês podem ver, né? Aqui tem uma explicação nesses slides do lado esquerdo. Slides, desculpe, não, figuras do lado esquerdo, em que o zigue-zague posterior anula o anterior. Então é isso, pessoal. Terminamos mais um módulo. Nos próximos módulos vou continuar explicando sobre as ondas de Elliott e teremos alguns exemplos de como você pode usar isso na prática. Um abraço.